Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Solta a Letra. Meu nome é Kaique Cangirana e você está no canal da Filosofia. Bom pessoal, eu tirei um assunto aqui da minha mente, mas que é muito comum e que eu vejo com muita pertinência e trago aqui hoje para vocês. É sobre a constância, sobre a presença das coisas. Tive algumas experiências na minha vida religiosas, onde eu pude adquirir um certo conhecimento espiritual, um certo conhecimento de vida no quesito sentimento também a partir da religião. E também tive uma experiência muito boa com a filosofia, onde até criei este canal, com livros, com vídeos. Foi realmente uma paixão para mim. Esses dois pontos, né, tanto da religião quanto da filosofia, eles foram representativos em momentos da minha vida em que eu os busquei para que algo fosse respondido, para que eu obtivesse uma resposta dentro do que eles traziam, né? E aí os estudos foram se aprofundando, mas enfim, o que eu quero dizer aqui basicamente é que ambos têm algo em comum. Por mais que muitas pessoas digam que, nossa, a filosofia basicamente é o oposto do que tem na religião, mas não, nós temos até alguns filósofos como o Santo Tomás de Aquino e o Santo Agostinho, né? Mas que vão trazer o racionalismo e o empirismo, né? Mas basicamente o que nós podemos pensar em comum entre os dois é que eles têm uma perspectiva de constância. O que, que eu quero dizer com isso? Quando nós não estamos próximos, nós sentimos que estamos os perdendo, né? Quando nós deixamos, por exemplo, de praticar uma religião, nos afastamos um pouco dali, conversar com outras pessoas religiosas, nós vamos basicamente um pouco nos distanciando do que eles chamam de presença de Deus. E a mesma coisa com a filosofia. Nós estamos dentro da filosofia, estamos lendo, estamos vendo os conteúdos, estamos afiados, com ótimas referências, mas a partir do momento que a gente não consome aquele conteúdo filosófico, a gente também deixa de estar junto, deixa de ter a presença de todo aquele referencial teórico em nossas vidas. Então eles têm isso em comum. Então é bem interessante a gente pegar, né, nesse ponto e mostrar o que vai nos separar de ambos, seja religião, seja filosofia. Eu creio que sejam as prioridades. Creio que a priorização das coisas nos faz nos aproximar delas, enquanto a não priorização, né, a despreocupação nos faz a gente desaproximar. Eu senti que eu estava muito longe da filosofia, né? Quando eu percebi que eu não estava mais lendo o livro de filosofia, porque eu tinha que levantar cedo, ir para o trabalho, voltar e ir para a faculdade, ler texto de faculdade no ônibus, depois fazer o curso, depois da faculdade, e depois ir dormir, porque amanhã tinha que trabalhar de novo. E aí, basicamente, eu esqueci que existia filosofia. Essa foi a realidade. Eu fui me distanciando, né? E quando a gente percebe isso, a gente quer voltar a buscar, porque a gente sabe da importância daquilo, principalmente quando a gente precisou daquela resposta inicial, da qual eu falei no início de vídeo, e que você sabe muito bem que existe na religião. Algumas pessoas, por exemplo, dizem que na religião não é necessário buscar Deus só quando as coisas estão ruins, mas também quando as coisas estão muito boas, porque os religiosos realmente acreditam que é preciso que, além de se buscar a resposta, e se dar a resposta e construir a presença de Deus na vida de um ser humano, também é necessário que aquilo seja mantido por uma certa constância, pela prioridade que ele deve dar a Deus, além da Bíblia todos os dias, frequentando a cultos semanalmente, enfim. Então, essa constância do consumo de filosofia, da frequência e do consumo de conteúdos religiosos, seja qual for a religião, né? Essa frequência, essa constância nos mantém mais próximos daquilo, impede com que a gente nos separe a partir de outras prioridades que surgem e que são naturais na vida do ser humano. Então, uma estratégia muito legal que a religião, principalmente a cristã, coloca, né? Isso aqui não é específico, eu já vi isso em outras religiões, né? Inclusive nas religiões de matriz africana, que é basicamente você envolver a sua religião naquilo que você está fazendo na sua vida, né? Então, as suas prioridades devem ser dadas como gratidão a Deus, ou, enfim, deuses, no caso de outras religiões politeístas. E isso era desde os gregos antigos, né? Onde eles faziam celebrações onde eles usufruíam, tinham um certo prazer nessas festividades, mas sempre com um teor religioso. Então é basicamente você envolver toda essa coisa mundana, no caso da religião, ao que se é
sagrado que se deve não deixar de priorizar, e assim eles mantêm a constância. Mas no caso do conteúdo filosófico, você não vai consumir filosofia, a não ser que você não goste disso, ou não faça faculdade disso, né? Geralmente é assim, né? Mas basicamente a filosofia deve estar presente sim, e a gente deve buscar isso de forma autônoma, né? A gente tem que lembrar de como a filosofia é importante um debate social, um debate político. É isso que eu queria dizer aqui para vocês hoje, a importância da constância e da frequência para que nós possamos manter o foco naquilo que importa, né? E eu peguei aqui dois exemplos, como a religião e como a filosofia, para mostrar para vocês que as prioridades não devem ser independentes, não devem não se misturar. Que elas devem se misturar sim, a gente pode encaixar filosofia e religião naquilo que a gente faz no dia a dia, né? E como essas coisas podem se afastar. Não só essas coisas, mas também como outras situações, como num casamento, por exemplo. Levar um casal a se separar pode ser justamente esse mesmo motivo, né? A prioridade, o descuido, o descaso com ali a relação amorosa, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtem, compartilhem. Bom, conheça a nossa página Solta Letra. Os posts estão aí na tela para você conhecer. E é isso. Muito obrigado pela sua atenção e solta a letra.